Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até mais. Saudações, torcedores são paulinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dos Professores São Paulinos Comentam. Hoje eu vou falar com vocês sobre a base, né? Base que foi tema, né? Fomos campeões aí da Copa São Paulo na semana passada e foi um grande tema aí de debate nessa semana sobre usa, não usa, joga, não joga. E aí eu queria colocar algumas coisas para vocês, para a gente ter calma, né? Com relação a como esses jogadores vão ser colocados e fazer algumas análises e reflexões aí. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre um que aconteceu recentemente aí, o último título do São Paulo, né? Um título que foi em 2019, certo? E há uma situação onde o São Paulo tinha um time com alguns garotos que, após o ganho da Copa São Paulo, muitos eram elogiados, muitos eram exaltados, e o que aconteceu, né? Então, ó, deixa eu falar aí para vocês. Olha como que era a escalação desse time de 2019, né? Deu certo, né? Ganhou, foi campeão. Era o Thiago Couto, Caio, Tuta, Morato e Wellington. Diego, que é o Diego Costa, jogava de volante e era capitão do time. Rodrigo Nestor e Paulinho. Antony, Gabriel Novaes e Fabinho. Então, se você vê, alguns jogadores foram, né, jogaram no São Paulo, né, tem alguma situação. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Thiago Couto. Quando ele jogou no São Paulo, né, ele foi mal, né? Não mostrava ser um goleiro muito seguro. Mas, assim, não vamos julgar também, porque o cara fez pouquíssimos jogos, mas os jogos que ele entrou não foi lá grande coisa. Na linha de defensores, eu lembro que quando o São Paulo foi campeão, muitos falavam assim, nossa, né? Porque na época, quais eram os laterais esquerdos que o São Paulo tinha no profissional? O Reinaldo e o Léo Pelé. Falavam assim, nossa, esses dois laterais são horríveis, não sei o quê, esse Reinaldo, esse Léo Pelé, blá, 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 blá. Mas na Copa São Paulo tem um moleque chamado Wellington, jogou pra caramba, joga muito lá, tem que ser titular, sei o quê. Aí, né, muita gente falou isso, aí depois o Wellington profissionalizou e você viu como ele foi embora, né? Mesmo ele sendo um jogador razoável, até bom, né? Ah, não dá assistência, ah, não sei o quê, ah, é muito ruim. Então, mas quando ele estava na copinha, ele era muito bom pro pessoal aí, né, mais emocionado. Esse Caio nem chegou a jogar no São Paulo. O Tuto e o Morato, eles não chegaram a jogar no time profissional porque eles foram vendidos antes mesmo, né? O Tuto ele foi para o Stuttgart e o Morato foi para o Benfica, né? Então os dois já foram para a Europa, já exportação. No meio campo, Diego Costa. Eu lembro quando ele subiu, ele jogou bem alguns jogos e depois ele teve uma fase muito ruim. Até ele ir embora, boa parte da torcida do São Paulo reclamava muito dele, né? Não gostava dele. Rodrigo Nestor, acho que eu não preciso explicar, né? Ele era odiado e o que salvou o filme dele no São Paulo foi ter feito aquele gol da Copa do Brasil. Porque se ele não faz aquele gol, ele seria massacrado como sempre foi, né? E ele era um dos grandes jogadores aí. Paulinho também não jogou. O Antony, esse acho que foi um dos poucos jogadores aí que subiram, que não teve contestação. Ele jogou bem e foi rapidamente vendido lá para o Ajax, né? Então o Antony né? E ele nem apareceu tanto assim, né? Ele era considerado um bom jogador, tal, mas não é aquela coisa. Aí Fabinho também, esse aí, ele tá aí rodando aí por alguns times aí, foi para lá de Paranaense, uma coisa do gênero assim, nunca fez muito sucesso. E o Gabriel Novaes, que foi artilheiro, né? Eu lembro quando o São Paulo
foi campeão, fala assim: não, esse Gabriel Novaes, a torcida, é artilheiro, é matador, não sei o quê, bababá, babá. E alguns, né, falavam assim: não, esse cara não é tão bom lá dentro de São Paulo, né, tal. Aí aconteceu, ele foi emprestado aí para um monte de time, lá pro Barcelona B. Aí falaram um monte: não, tá emprestando o cara. Aí o Barcelona B repassou ele pro Córdoba. Aí ele voltou pro Juventude, foi emprestado lá pro Bahia. Aí o Red Bull comprou ele. Aí ele tem passagem pelo Goiás, passagem pela Ponte Preta. E hoje ele está no Criciúma. Resumo da ópera. Então, ó, em 2019 ele apareceu pro futebol, hoje a gente está em 2025. O cara fez 17 gols como profissional. Né? Ele foi artilheiro da Copinha, acho que com 8 gols, uma coisa assim. 17 gols pelo profissional, jogando 5 anos, não se firmou em time nenhum. Então a torcida estava errada nesse aspecto. Né? Então, vamos com calma. Lógico, não dá para comparar ele com o Rian Francisco. E o Rian Francisco parece muito melhor do que ele, tá? Sem fazer essa comparação. E aí eu queria voltar com vocês num outro ano, né, que a gente teve Copa São Paulo, que foi bem emblemática. Vamos voltar em 2022. O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, né, na semifinal. Perdeu de 1-0. O Palmeiras já tinha fama de ter um time, super time da base e tal, e era o time do Alex, né? Vocês lembram do time que jogou? O goleiro era o Young, né? Esse que reserva o São Paulo. Natan, Beraldo, Luizão e Patrick. Meio campo, Léo Silva, Pablo, que é o Pablo Maia, e o Pedrinho, que é o Pedro Vilhena. Atacantes, Caio, Vitinho e Juan. Né? Esse aqui tem bastante cara aí que o pessoal não gostava. Né? Não gostavam do Juan, não gostavam do Natan, né? O Beraldo, beleza, o pessoal gostou dele e tal, né? Mesmo que ele demorou para jogar no profissional. O Luizão jogou antes e foi embora, né? O Patrick tá hoje ainda no elenco, o pessoal detesta, né? Mas eu vou focar num cara. O São Paulo perdeu esse jogo numa falha bem grave do Pablo Maia, que era só Pablo ainda, né? E aí, eu lembro que o Rogério puxou ele, porque o São Paulo estava com problema de primeiro volante. E aí falaram assim, pô, já basta o Pablo atacante, agora puxam o Pablo. Aqui mesmo no canal, né, meu amigo Cadu, no primeiro ano do Pablo, o Pablo era o culpado de tudo. É um jogador lixo, não servia para o São Paulo, não sabe por que tá jogando, tal. E eu falava assim, o moleque é novo, calma, não é assim, né? Da mesma maneira que a gente teve um julgamento do zagueiro lá, Lucas Loss, né, nessa última final aí da Copa São Paulo aí de 2025, né? O cara errou muito, assim, ele dá uma má impressão, mas não dá pra gente condenar a carreira do cara, né? Então o Pablo Maia, né, foi condenado, porque ele errou contra o Palmeiras, tal, não pode jogar com o São Paulo, tal, não pode jogar no titular e tal. Aí aconteceu, o Pablo Maia entrou no time, foi jogando, melhorando, virou um volante muito importante, e os mesmos caras que jogavam ele pela janela, né, em 2022, ano passado, 2024, quando ele se machucou, faltou só fazer missa para ele voltar o mais rápido possível. Toda hora fica perguntando: quando o Pablo Maia volta? Quando o Pablo Maia volta? Entendeu onde eu quero chegar? A gente às vezes se precipita, né, com jogadores jovens. Hoje, São Paulo venceu a Copa São Paulo, queria um monte de jogador no time de cima. Mas não é assim, certo? Exceto o Rian Francisco, que parece sim ser muito diferenciado. Então, eu acho que ele vai ter, já está tendo chances rapidamente. Com os outros, vamos com calma. Né? Tem meninos aí de 18 anos, podem jogar ainda várias competições sub-20, amadurecer, né? Não vamos ter pressa, certo? Por quê? Numa precipitação, o menino entra, joga 3, 4 jogos ruins, ele não presta. Aí não consegue jogar nunca mais, porque se tocar na bola vai ser vaiado e tudo mais. Então, vamos com calma, né? Temos jogadores aí promissores, jogadores que podem sim ser grandes jogadores, podem dar muito retorno, né, para o São Paulo, tanto no campo como financeiramente, mas a gente não pode ter pressa.
certo? Então, e assim, os meninos jogando, vamos dar apoio, né? Por exemplo, eu vou citar o caso do Patrick. Ah, o Patrick não tem condição, não tem condição. Meu, quantos jogos em sequência esse cara jogou? Ele não jogou 3 jogos em sequência. Como é que você vai avaliar um cara que só treina, joga uma partida a cada meses? Como é que dá para saber se o cara é bom? Como é que vocês conseguem ter essa lupa tão apurada? Vamos ter mais paciência agora que ele vai ser reserva mesmo, pode ser emprestado. Vamos ver se ele consegue reverter. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.